Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. A gente deixa o site www.tvcomunitariatudojunto.rio para você acompanhar nossa programação quando estiver no seu sofá, na sua casa. O telefone e o e-mail está aí para você dar a sua opinião, interagir com a gente e ajudar a fazer a programação do Canal Comunitário do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos debater um pouco a situação do bloqueio a Cuba. Mais uma vez nós trazemos aqui o Mergulhão, certo? Que já esteve aqui com a gente debatendo o referendo lá sobre a Constituição, né? O debate sobre a Constituição nova em Cuba, a participação imensa da população cubana, e também a companheira Alicia Hauer, são da Associação Cultural José Martí, que é do Rio de Janeiro e que desenvolve um trabalho de solidariedade à Revolução Cubana e ao povo cubano. Vamos começar então aí vocês falarem sobre as preocupações quanto um provável acirramento da aplicação da lei que Herman Gordon, certo? Primeiro, essa lei diz o quê? Para ficar claro para os nossos telespectadores, por que essas preocupações? Posso falar isso? Bom, boa tarde a todos, ou bom dia, não sei, mas vejam só. Boa noite também, que a gente vai passar de noite. À noite, tá bom, tá certo. Bom, nós da Associação Cultural José Martí estamos bastante preocupados com essa questão da lei Helms-Burton, né, o Helms-Burton, que foi construída em meados dos anos 90, junto com a lei Torricelli, num período onde Cuba perde boa parte do seu comércio com os países socialistas da União Soviética, porque a União Soviética acaba em 91, os países socialistas, a comunidade socialista também entra em crise, Cuba vê o produto interno bruto decrescer vigorosamente e perde várias relações internacionais com esses países socialistas e com a União Soviética. Diante disso, os Estados Unidos, que sempre foram, né, inimigos de Cuba, inimigos da Revolução Cubana, construindo o chamado bloqueio econômico, a partir de 1960, 60 e poucos, né, ele intensifica esse bloqueio através de duas leis, a lei Torricelli e a lei Helms-Burton. A lei Helms-Burton é mais violenta que a lei Torricelli. Ela foi feita num momento onde você tinha o presidente Clinton, mas tinha uma maioria republicana no Congresso. Então essa maioria republicana no Congresso pressionou o presidente Clinton a assinar essa lei de dois, né, eminentes políticos norte-americanos, com muito interesse na questão de Cuba, e essa lei ela visa aprofundar ainda mais o bloqueio, né? É uma lei chamada Lei da Escravidão, onde praticamente ela não só bloqueia Cuba, como o bloqueio dos anos 60 já se colocava, mas intensifica esse bloqueio, buscando punir empresas que fazem comércio com Cuba, buscando destruir o governo cubano e só reconhecer um governo pós-revolução, pós-destruição, pós-Fidel, com o reconhecimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam reconhecer o governo antes de tudo, né? Estabelece punições para qualquer empresa, mesmo que não for americana, que faça comércio com Cuba, pune também pessoas que vão viajar a Cuba, inclusive americanos, né, cidadãos americanos. Então isso é que vem nos preocupando, porque agora, embora você tivesse esse bloqueio muito forte, essa lei Helms-Burton atuando nos anos 90, sempre se procurou, a administração cubana, junto com alguns países europeus, burlar um pouco essa lei. Isso era constantemente burlado, né? Até mesmo pelo presidente Clinton, né? Até mesmo pelo presidente Clinton. Quando tem o Obama, a partir do restabelecimento das relações diplomáticas com Cuba, vários acordos são feitos, embora o bloqueio não acabasse, que estariam minorando essa lei, minorando esses efeitos. Isso tudo foi por terra a partir da lei, da entrada do Trump no governo. E o Trump pretende aplicar rigidamente essa lei, e esses reflexos já estão sendo sentidos pelo povo cubano e pela comunidade internacional. Então, e você, o que você acha? O problema dessa lei, né, é o capítulo 3, principalmente o capítulo 4 da lei, que proíbe as empresas tanto americanas ou estrangeiras que estejam atuando em Cuba em solo cubano que foi nacionalizado. Então eles querem ter uma interferência legal
quer dizer, um país estrangeiro, que é os Estados Unidos, queria fazer interferência legal em Cuba. Quer dizer, é uma coisa mais do que autoritária, né? Que é, na verdade, ilegal. Quebrar a soberania do povo cubano. Totalmente a soberania cubana. Então, esse capítulo 3 e o capítulo 4 é que são os assim, piores, se a gente pensar no que atinge a essência da Revolução, né? Que é a nacionalização das terras, das indústrias, né? E justamente... parece que o que parece, assim... analisando de forma mais simples, né, é que eles estariam reformulando, né, as teses, a narrativa, para cobrar, não é isso? O passado, né? Cobrar o passado e punir aquelas empresas e aqueles países, ou empresas de determinados países, que não aceitam esse tipo de lei, porque é uma violação do direito internacional. Cabe ressaltar que as nacionalizações da época são um direito reconhecido, né, internacionalmente, e essas nacionalizações foram feitas mediante negociação com todos os países. Quem se negou a negociar as nacionalizações feitas pelo governo cubano foram os Estados Unidos. Outros países chegaram a um denominador comum, negociaram, só que os Estados Unidos queriam impor condições que não eram condições de um governo revolucionário, de uma situação de um país pobre, né, socialmente pobre, anterior à Revolução, que eles mesmos legitimavam aquele governo, que era a tirania do Batista. Então, quando houve as nacionalizações, mesmo assim, Cuba procurou todas as empresas, né, e países e governos de países para negociar esse tipo de situação. E quem não aceitaram, o país que não aceitou essa condição foi os Estados Unidos. Inclusive, a gente pode considerar, né, que o dano que eles fizeram ao povo cubano ao longo de todos os anos anteriores, exatamente, já tinha pago muito mais o patrimônio que ali estava estabelecido. Né? Se a gente for elencar as pressões que são feitas, muito antes da Revolução até, ou seja, aí a gente teria que ir lá a exploração na relação exatamente, dos Estados Unidos com Cuba, muito antes de nascer Fidel Castro, né? Desde a emenda Platt e também da presença, é importante dizer que os Estados Unidos têm uma base militar em Guantánamo, né? Uma base que não é aceita pelo governo cubano contesta, mas não adianta muita coisa, porque existe uma base americana ali. Essa base, ela fere o direito internacional. A partir do momento que o governo cubano não quer essa base ali presente, a base continua. Então você tem uma base americana, você tem a pressão do governo americano, e agora a pressão do governo americano sobre empresas estrangeiras de outros países que fazem negociação com Cuba. Ou seja, uma pressão extraterritorial. É um bloqueio muito vigoroso que tende, né, que pretende, mas não conseguiu nos anos 90, e acho que não vai conseguir agora, onde as relações são muito melhores com outros países, quebrar a espinha dorsal da Revolução Cubana. Inclusive, isso fere a soberania cubana e fere os interesses, inclusive, econômicos. A gente pode dar um exemplo para o telespectador, o que está acontecendo agora no Brasil. Tem 2 navios que vieram ao Brasil pegar milho, por exemplo, que é um produto que o Brasil exporta e que o Irã compra em toneladas, e que o governo Bolsonaro resolveu não abastecer os navios. Quem é que vai perder com isso? Claro, os iranianos vão perder, mas eles vão encontrar outro lugar para comprar, certo? Agora, quem vai perder é os produtores, porque obviamente o governo iraniano não vai pagar se não chegar o milho lá, como é que eles vão pagar, né? Exatamente, como eu te falei, nos anos 90, uma das formas de burlar a lei Helms-Burton foi feita pelos próprios americanos, né? Através do governo Clinton, pressionando o governo Clinton, porque eles perdiam também se não exportassem para Cuba. Então eles também pressionaram o governo Clinton para que isso fosse feito, para que houvesse esse tipo de mediação, para que eles pudessem fazer os seus negócios. Não é à toa que a lei Helms-Burton, ela passou sim no Congresso, ela passou no Congresso, passou no Senado, mas houve oposição à lei Helms-Burton por parte dos congressistas e senadores americanos. Então, você tem setores, vamos dizer assim, da classe dominante, da burguesia americana, de industriais, que querem o negócio, que querem as coisas fluam, como todas as relações que devem fluir entre os estados, mesmo com sistemas diferentes, com modelos diferentes. Porque senão nós estaríamos em guerra permanente, né? Porque quantos sistemas políticos nós temos no mundo? Exatamente. A ONU tem o quê? Sei lá, 200 países lá, 100 e pouco? 191. 191. Isso é uma questão também, né?
porque o bloqueio, que já acontece desde 1960, é uma questão que tem que ser colocado na ONU, e todo ano se vota uma resolução para acabar com o bloqueio. Isso. E 189 países votam contra o bloqueio. Somente 2 votam a favor do bloqueio, que é justamente Estados Unidos e Israel. Então, se a gente pensar, o mundo todo está contra esse bloqueio. Mas, né? Então, no fundo, a ONU está contra o bloqueio. Tá contra Sim. o bloqueio. Porque não se pode admitir uma assembleia de países onde 5 países podem vetar. Né? O Conselho de Segurança veta qualquer resolução ou não aplica o que lá tira. Quer dizer, então, a comunidade internacional é contra o bloqueio. E essa é uma preocupação também, um dos motivos que a gente está fazendo essa campanha. Agora, com o governo mais de direita, que a gente está no Brasil, que a gente chama de direita, é uma preocupação em relação à posição do Brasil na ONU. Agora, nessa próxima votação, que deve ser em outubro, né? Costuma ser no final de outubro, começo de novembro. Então, esse Temos que também botar é as uma barbas de preocupação, molho, né? porque se eles fizeram isso com os barcos, com os navios iranianos, quando os Estados Unidos não pediu, Exatamente. os Estados Unidos não pediu para não dar óleo, não vender óleo, não é dar, né? Vender óleo para os navios, porque isso está fora do acordo, do bloqueio ao Irã. Né? Então, agora eu queria que a gente falasse um pouco, para o pessoal entender, porque a gente fala bloqueio, nem sempre as pessoas têm muita noção, o que isso representa. Isso atinge a população diretamente? Por exemplo, tem produtos, remédios, ou equipamentos, ou coisas importantes para a população cubana, que precisa de ser comprado no exterior e que isso pode vir a ser impedido, etc.? Sim, isso interfere, principalmente remédios, que é uma coisa, né, que é muito importante, mas também alimentação, né? Hoje, Cuba já está vivendo o chamado até um segundo período especial. O período especial que aconteceu, que o mergulhão acabou de falar, logo depois da queda da União Soviética, que Cuba realmente, né, teve problemas, muitas dificuldades econômicas. Agora já está acontecendo de novo, não é somente remédio, é comida, por exemplo, trigo, né, coisas que não se produzem em Cuba e que é necessário para a alimentação, né? E além de remédio, tecnologia, né, tudo isso afeta o povo cubano diretamente, né, tanto na parte da saúde como na parte da educação, que é realmente as maiores preocupações, né? E a Lei Helms-Burton é como ela chega e ela pune as outras empresas, né, que podem ter algum comércio com Cuba, principalmente se for em áreas de empresas anteriormente, que funcionavam empresas americanas, etc. e tal. O que acontece? Qualquer tipo de tentativa de driblar o bloqueio, que Cuba fazia isso. Ele driblava o bloqueio através de outras empresas, de outros países, que poderiam ter comércio com Cuba, então isso, né, conseguia driblar um pouco o bloqueio. Ela sendo aplicada com rigor, ela impede que outras empresas façam comércio com Cuba. A Lei Torricelli, que é anterior à Lei Helms-Burton, tem uma coisa que é absurda. Qualquer navio mercante que chegue a Cuba, ele fica pelo menos 4 a 6 meses proibido de entrar nos Estados Unidos. Então, se você é dono de um navio mercante e você vai fazer comércio com Cuba, se você for aceitar esse comércio, você vai saber que 6 meses você fica sem entrar no maior país da América, que é os Estados Unidos. No país mais forte do mundo, nesse caso. Então, o que você vai pensar? Bom, se eu for fazer comércio com Cuba, eu vou cobrar 3 vezes mais para me compensar. Então, esse tipo de coisa vai sendo, né, aprofundada. Isso da Lei Torricelli. E a Lei Helms-Burton, ela é vigorosa em relação a isso. Né? Ela é vigorosa em relação à questão de constituir um novo governo cubano, onde os Estados Unidos têm um reconhecimento prévio, se esse governo é democrático ou não, punição às empresas que fazem comércio com Cuba, mesmo sendo empresas estrangeiras. Né? Então isso tudo ajuda a tentar esmagar a Revolução Cubana. Essa que é uma questão fundamental. E mais, né? A Lei Helms-Burton, se ela for cumprida literalmente, só o Congresso dos Estados Unidos pode mudar qualquer tipo de política com Cuba, e não o presidente americano. Isso é uma forma de qualquer mudança estar sempre restrita ao Congresso. Tanto é que o Obama, ele mudou as relações diplomáticas, né? Ou seja, voltou a ter relações diplomáticas, mas o bloqueio continuou. Ele fez alguns acordos,
Né? A questão de mandar dólar, né, das famílias. Permitiu a mudança de dólar, como o Clinton também permitiu e tal, ampliou um pouco isso, ampliou as viagens, mas o bloqueio continuou. Porque a estratégia do Obama para destruir a Revolução Cubana, que também existia, era outra. Porque ele percebeu que o chamado bloqueio não tinha nenhum tipo de desdobramento prático. Então o que ele coloca, inclusive na visita quando ele faz a Cuba, né? É colocar o exemplo do empreendedorismo, da empresa privada, da defesa da democracia. Ele coloca isso como uma forma do exemplo americano e as ideias do empreendedorismo, as ideias, né, da democracia, como os Estados Unidos defendem, como muito mais eficazes do que o bloqueio. E agora você tem uma reação completamente diferente. Nós debatemos aqui na última vez a questão da nova Constituição cubana, que abria alguns setores econômicos para atividades das pessoas, de empreendedores, sim, etc. O nome, não sei lá qual é o nome que eles estão dando lá, mas é isso, a pessoa podia ter um negócio pequeno, acho que até determinado valor e certo, tal. Essa mudança também não foi, eles não assimilaram como uma coisa que seria positivo para Cuba e tal, etc. Os Estados Unidos. Não, pode falar. Não, fala você. Porque justamente não está sendo feito nos parâmetros que os Estados Unidos querem, né? O tipo de comércio ou de empresas que estão se constituindo em Cuba, que estão a forma de... Eu sei, mas do ponto de vista deles, seria uma oxigenação econômica em alguns setores em Cuba. Sim, poderia que ser. Eles poderiam considerar, poxa, isso aí foi uma vitória nossa. Então. É porque poderia ser, mas acontece que o tipo de economia que é o contrapropícia não tem muito a ver com o tipo de economia que os Estados Unidos propõem, né? E a gente, mesmo na época do Obama, e agora com um pouquinho de abertura que tem algumas empresas que estavam estrangeiras, né, e que estão no solo cubano, e que com essa lei, nem os gestores e familiares dessas empresas podem ir aos Estados Unidos. Então eles não querem nem que as pessoas entrem, não é uma questão, né? Então até se a pessoa fizer um pouco de um convênio, né, com alguma empresa cubana, uma empresa estrangeira junto com a empresa cubana, aí também está sendo bloqueado. Então fica Então isso desmascara, eu estou falando isso, porque isso desmascara essa hipocrisia dele. Porque eles falam isso, mas no fundo o que eles querem é o que você disse que é essa lei, que é o seguinte: nós vamos dar um carimbo de que é democrático ou não. Sim. Nós vamos dar um carimbo se nós aceitamos ou não, dependendo qual é que está o governo. Eles querem querem transformar Cuba, certo, num Porto Rico lá, qualquer e tal, etc. Agora eu queria que você falasse o seguinte: a campanha de vocês, o trabalho da associação e o trabalho dos apoiadores nos diversos países. O que vocês estão fazendo objetivamente? O que seria importante destacar para as instituições, para as pessoas que estão nos assistindo? A Associação José Martí, justamente o trabalho maior é a solidariedade a Cuba, né? Esse é o objetivo, realmente. E que já existe há mais de 30 anos fazendo esse trabalho. Então, nós temos algumas coisas, algumas ações, né? Uma delas é fazer uma pressão direta, que poderia ser como um ato público, que a gente vai fazer, justamente levando uma carta. Quando vocês vão fazer? Vamos fazer dia 26, agora, dia 26 de julho, sexta-feira agora. Vai ter um ato na porta do consulado, aqui do Rio de Janeiro, que a gente vai levar uma carta, que seria uma forma de pressão, né? Para justamente cobrando isso dos Estados Unidos, e mostrando que o bloqueio é um bloqueio criminoso, que é genocida. É genocida porque no momento que você não deixa entrar remédio, você está matando pessoas. Né? Então é um bloqueio genocida e até o mais longo da história, né, pelo que os próprios cubanos dizem. Então isso é um ato que a gente faz, um ato de solidariedade, que é, né, uma ação porque a gente vocês querem a paz no mundo, né? Vocês querem a autodeterminação dos povos, que é historicamente a luta do mundo. Nós queremos a paz, queremos que as pessoas se relacionem, que cada país decida por sua conta e por seu risco qual
o regime político, né? Lá na Coreia, os coreanos do Norte estão propondo um país só e 2 regimes diferentes, cada um vive do jeito que achar melhor e a população é que decide. Não é isso? Exato, a orientação de qualquer governo, de qualquer país, não pode inibir qualquer tipo de relação econômica e muito menos relação diplomática. Porque tem o exemplo, inclusive, da China, né? A China e Xangai, Hong Kong, né? Exatamente, que foi retomado da Inglaterra e lá ele vive situações de alguma tensão, mas a tensão faz parte da luta política. Claro. Agora, querer impedir, querer bloquear, querer impor... A gente defende que a soberania dos povos, a relação, né, igual entre os povos e os governos, a gente não aceita a imposição que os Estados Unidos sempre tentaram fazer a Cuba, principalmente após a Revolução Cubana, da sua vontade, do seu modelo de democracia e do seu modelo de sociedade. São os cubanos que têm que decidir isso. A propósito, nessa discussão que você colocou na outra pergunta, em relação à questão do mercado, etc., claro que hoje Cuba discute essa questão da existência do mercado, da propriedade individual, né, o chamado contapropismo, que é o trabalhador por conta própria, ou as chamadas pequenas empresas, mas Cuba continua tendo um planejamento econômico, né? Cuba continua colocando a necessidade de construção do socialismo, mesmo que tenha que obedecer várias formas de propriedade diferentes. É um desafio, né? É mais ou menos aquilo que existiu nos anos 20, na época da nova política econômica, na Rússia, ou seja, você ter várias formas de propriedade e paulatinamente você construindo um sistema socialista, seja com a propriedade estatal, seja com a propriedade cooperativa, mais eficaz. Claro, e o povo cubano é que sabe. Claro. A participação lá dessa nova Constituição teve uma participação de Massiva. 80 e poucos por cento, que eu vi uma matéria de uma professora do Instituto Latino-Americano lá da Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive um vídeo dela que nós até estamos colocando aí na grade e tal, etc., ela fazendo um balanço lá desse processo. Agora, para a gente encerrar, a gente queria ver o seguinte, digamos, e os países, por exemplo, Rússia, os países que não se alinham com os Estados Unidos, certo? O que eles podem fazer? O que eles estão fazendo? A gente tem notícia para animar também o nosso pessoal aí que apoia Cuba e fica muito preocupado, né? Será que, porque a gente viu o que fizeram com a Venezuela, né? O que estão tentando fazer com a Venezuela, etc e tal, então... Para o pessoal que está em casa, eu posso dar mais tranquilidade, porque se Cuba passou pela situação do período especial, onde Cuba perdeu 85% das suas relações, onde perdeu 30% do PIB, e mesmo assim, numa situação de um revés político, ideológico muito grande a nível mundial, e mesmo assim ela conseguiu subverter toda a pressão do bloqueio, toda a pressão ideológica e política que se fazia, hoje existem muito mais condições. Por quê? Porque hoje você tem a Rússia e a China, né? A Rússia já vencendo todo aquele espírito derrotista que se colocou na própria Rússia nos anos 90 com o fim da União Soviética. A Rússia hoje já está no cenário internacional novamente, ditando cartas, ou seja, disputando com os Estados Unidos. Você tem a China, você tem hoje países europeus que nunca aceitaram o bloqueio, de alguma maneira, nunca aceitaram o bloqueio, e as empresas desses países tentaram driblar o bloqueio. Então as expectativas de Cuba são muito melhores que dos anos 90. A parceria com outros países e tal. A gente tem certeza que essas parcerias, a pressão nossa, dos povos, a favor da autodeterminação dos povos, na defesa da Revolução Cubana, na defesa do povo cubano trilhar os seus caminhos, a gente acha que isso aí vai ser muito frutífero e é capaz de isolar esse tipo de atitude que eu chego a qualificar como bizarra, bizantina, antiquada, de um país querer determinar o que o outro vai seguir e ainda punir outros que não aceitam a sua regra, que é o que os Estados Unidos fazem. A gente tem certeza que isso vai mudar pela pressão diplomática, pela pressão política, e esperamos que o povo americano retire esse tipo, como aqui a gente espera também, esse tipo de política que está hoje orientando o seu governo. Então, para a gente encerrar, eu vou te dar aí mais um minuto para você falar sobre essa campanha de vocês, o que você quiser complementar aí. Então, o tipo de campanha também é pela mídia. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê que a mídia burguesa está sempre colocando
Cuba como um país que é ditatorial, né, que o povo passa fome, tudo aquilo que a gente está sempre, né, ouvindo. Então, ocupar espaços na mídia também é um ato de solidariedade, né? A gente fazer com que as pessoas entendam que Cuba é um país realmente diferente, o sistema é diferente, o sistema é socialista, e o que é esse sistema socialista, isso é importante, né? O teor da carta que vamos entregar no consulado é principalmente a autodeterminação dos povos, né? Que é justamente que esse é o mais importante, se entender que exige que os povos têm que ser soberanos, né? Então isso é outro entendimento que, se a gente colocar isso... O pessoal que quiser participar da associação, como é que eles têm notícia? Divulga aí as redes sociais ou o site e tal. A Associação José Martí tem uma página no Face e tem um site também que é www. José Martí é da WebNode, né? E aí também pode acessar pelo Facebook, ali a gente tem, né, os lugares que acessa. Então, pega no Facebook, põe na procura, né? Colocar Associação Cultural José Martí. Aí vai localizar a página Rio de Janeiro. Porque a associação tem vários estados, isso é uma coisa importante, né? Que como a solidariedade a Cuba é uma solidariedade internacional. Então, aqui no Brasil tem vários estados, na América Latina tem associação também em vários países. E então é importante que se coloque a Associação Cultural José Martí é Rio de Janeiro, quem está no Rio de Janeiro. Aí já entra na página do Face e lá já dá para entrar no nosso site também. Então, hoje é dia 24 de julho. A manifestação de vocês vai ser? Sexta-feira. Sexta-feira. Às 3 horas. Sexta-feira às 15 horas. De 3 às 5 vai ser bem objetivo. Vai ser lá perto do Consulado Norte-Americano. Na frente do Consulado. Então, o Consulado Norte-Americano fica na Rua México, esquina com a... Rua Presidente Wilson. Presidente Wilson. A parte da Presidente Wilson é aquela parte que é bloqueada, assim, e tal, etc. Lateralmente tem uma fila lá pro pessoal tirar passaporte e tal. É aquele prédio que todo mundo lá é totalmente medroso, né? Um prédio que tem medo das pessoas e tal. Nós vamos fazer o ato, vamos fazer um panfleto, né? Esclarecer a população, conversar com a população do que significa essa lei e o que a violência humanitária que significa o bloqueio e a lei Helms-Burton. A gente tenta esclarecer o pessoal para a gente fazer uma conversa ali. Então eu agradeço aqui ao pessoal da Associação Cultural José Martí, o Mergulhão e a Alícia, que vieram aqui contar um pouco dessa história, mostrar as suas preocupações e a campanha que está sendo feita de solidariedade a Cuba. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a você, a todos. E eu queria agradecer a sua paciência e a sua audiência. Aqui foi mais um núcleo de política e cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. O nosso site está aí na tela, www.tvcomunitariatudojunto.rio. Você pode ver a nossa programação onde você estiver. Se você tiver um celular Android, você pode baixar um aplicativo e acompanhar também ao vivo a nossa programação. O telefone e o e-mail também segue aí na tela para você interagir com a gente. Até um próximo programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET.